Os maiores problemas internos e existenciais da humanidade, eles estão vindo exatamente da falta de consciência de sua identidade. Saber a sua origem, ela faz toda a diferença na sua vida. Não é à toa que todos os países têm a história do seu próprio país. O Brasil tem a história do Brasil. Os Estados Unidos têm a história dos Estados Unidos. Por que esses países eles se interessam em guardar a sua história? Porque esta história vai trazer identidade nacional. Entende? Essa história do país, ela gera a identidade nacional. O Brasil tem uma identidade nacional. Os Estados Unidos têm uma identidade nacional. E a consciência desta identidade nacional é que, de uma certa forma, aporta não só o patriotismo, mas a força daquele indivíduo que pertence àquela nação. Porque ele reconhece que tem uma história, ele reconhece todas as dificuldades e todos os desafios que foram enfrentados até ali, e isso, de uma certa forma, mostra que ele não veio do nada, mas ele veio de algo grandioso, de algo mais valioso. Entende? Quando eu não tenho essa consciência de que eu vim de algo grandioso, de algo valioso, eu não consigo olhar para mim e ver que eu sou alguém valioso e grandioso. Por quê? Porque eu não tenho a consciência de que vim de algo grandioso e valioso. Entende? É o que acontece quando você compra essa ideia de que você veio do macaco. É exatamente o que acontece. Você não tem noção. Você não tem noção de onde você veio. Você não tem noção de que você veio de algo valioso e algo grandioso. Você veio do macaco. Você veio do macaco. É daquele bichinho lá que faz... Você veio dele. Peraí. Então a minha identidade é simplesmente eu sou um macaco evoluído. É tudo que eu sou. Um macaco evoluído. Né? E aí você aceita isso como identidade. Que força tem nisso? Me explica. Que força tem nisso? Que valor tem nisso? Que grandiosidade tem nisso? Não tem grandiosidade nenhuma! Nenhuma! É por isso que, basicamente, você pode até pensar, Eric, mas isso é um negócio muito superficial. Não é. Isso é identidade, é o que você é. Você cresceu ouvindo de que você veio do macaco. Você foi na escola você aprendeu, eu vim do macaco. Agora, quando foi que você aprendeu a sua real identidade? Quando foi que você entendeu que, na verdade, você vem de Deus? Alguns podem ter tido a sorte de ter aprendido isso desde o princípio, mas não foram todos. Então, olha a diferença. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Imagina isso. Imagina você pegar e ouvir da boca do próprio Cristo, vós sois deuses. Isso é completamente grandioso, isso é poderoso, isso é incrível. Vós sois deuses, você é a imagem e semelhança de Deus. Mas se eu sou imagem e semelhança de Deus, então eu sou grandioso? Porque Deus é grandioso. Para Ele vai toda honra e toda glória. Ele é dono de toda honra e toda glória. Né? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, olha que coisa fantástica. Você reconhecer a sua identidade desta forma, eu sou a imagem e semelhança do Criador. E se eu sou a imagem e semelhança de Deus, tem fragmentos do próprio Deus em mim. A própria Bíblia diz que Deus se entristece, não é? Deus se entristece. Porque o que leva ele a jogar o dilúvio, né, na terra na época de Noé, é exatamente o entristecimento dele com a raça humana que ele tinha criado. E aquela galera só fazia o mal. O que leva ele a destruir Sodoma e Gomorra
É exatamente o mal que habitava ali, a decepção dele quando viu aquela gente se comportando como o próprio diabo. Ou seja, eu criei eles à minha imagem e semelhança, mas parece que eles são imagem e semelhança de Lúcifer. Ou seja, o desvio, o próprio desvio de sua identidade. O desvio de sua identidade. Desviou, eles se desviaram de sua identidade, eles eram para ser uma coisa e são outra. Você está vendo o que está acontecendo? Isso é um grande problema nos dias de hoje. As pessoas, elas estão desviadas de sua real identidade, não entenderam o que elas são, não entenderam que são imagem e semelhança de Deus. E se você não tem essa consciência enraizada, eu sou imagem e semelhança de Deus, você de fato vive um vazio existencial longe do Criador. Você não tem relacionamento, não tem intimidade, não pede direção, não entende que mesmo que você seja um homem livre, mesmo que você tenha uma responsabilidade, você não é totalmente capaz de dirigir a sua vida no mais elevado nível. Você não tem mais sabedoria do que o Senhor Deus, você não tem mais conhecimento do que ele, você não pode prever o futuro como ele pode, você não pode ter a mesma visão de si do que ele tem, por quê? Porque ele já te viu no futuro. Embora você esteja vendo a sua própria realidade, as coisas ao seu redor, embora você possa pensar em seguir determinados caminhos na sua vida, em traçar certas estratégias, você não pode fazer isso melhor do que ele faria. É por isso que a conexão com Deus faz tremenda diferença. E não sabe a grande contribuição que isso faz para a psicologia. A grande contribuição que isso faz para a psicologia. Não existe. A psicologia não pode fazer absolutamente nada por você se você não tem compreensão da sua própria identidade, se você não sabe de onde veio, quais são suas origens. Você vai ser sempre aquele perdido. Peraí, quem eu sou de fato? Não tenho ideia. Por quê? Porque eu não conheço o meu passado. Não tenho nem ideia de onde eu vim. De onde eu vim? Vim do macaco? Sou apenas um macaco evoluído, então? Ora, que grandiosidade há nisso? Então eu não me sinto grande, eu não me sinto valioso, por quê? Porque eu sou um macaco evoluído, droga. Agora, quando eu tenho a consciência da minha real identidade, imagem e semelhança do Criador, vós sois deuses, como disse o próprio Cristo, é tudo diferente. É tudo diferente. Eu tenho consciência da minha real identidade. Deste modo, eu me relaciono muito melhor com o mundo. Deste modo, eu sei quais são as minhas próprias raízes. Eu sei quais são as minhas origens. E elas são grandiosas, pois se eu sou criação de Deus e sua imagem e semelhança, há fragmentos dele em mim. Eu tenho emoções, Deus tem emoções. Eu tenho consciência, Deus tem consciência. Eu tenho raciocínio, Deus tem raciocínio. Você percebe? Isso é crucial. Sem isso não dá para ir além, meu amigo. Sem isso você vai experimentar aí esse vazio existencial pro resto da sua vida. E aí você vai ficar aí, entende? Sentindo que não é nada, com esse complexo insano de inferioridade. Não é verdade? Dá uma lida lá na Bíblia e vê se tu encontra complexo de inferioridade em Cristo. Isso chegava para aqueles que se achavam donos do pedaço e dizia, raça de víboras. Todo mundo era dono do pedaço lá, né? Tal dos fariseus, né? Os fariseus, então, era sinistro. Se achavam os donos do pedaço. Jesus dizia, ó, hipócrita, raça de víboras vocês são. Na cara deles. Imagina Jesus com complexo de inferioridade. Jamais ia ser capaz de falar um troço desse para eles. Era verdade, era o que eles precisavam ouvir. Mas por que Jesus não tinha complexo de inferioridade? Porque sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era perfeitamente. Entende? Então, tenha consciência da sua identidade. E nunca se aparte dela. Isso faz total diferença na sua vida.